Olá a todos, dando prosseguimento à nossa revisão de véspera para o vestibular da Universidade Estadual de Maringá, 2015, prova de inverno fora de época. O assunto agora é magnetismo. A força magnética de Lorentz é dado pela relação carga em módulo da partícula lançada, velocidade, metros por segundo, indução do campo magnético em teslas. Lembrando que esse alfa é o ângulo que o vetor velocidade faz com a direção do vetor campo magnético. Se o ângulo for 0 ou 180, seno de 0 ou seno de 180 é zero, a força magnética será nula. Se o ângulo for de 90 graus, seno de 90 é máximo e vale mais 1, fazendo com que a força magnética assuma o seu valor máximo QVB. Se a partícula for lançada perpendicularmente ao campo, nós vamos lembrar do nosso famoso movimento circular e uniforme. Igualando a força magnética máxima do QVB com a resultante força centrípeta mv ao quadrado sobre r, nós chegamos na famosa formulinha que mede o raio da trajetória do MCU em metros, dependente direta da massa da partícula em quilogramas, da velocidade em metros por segundo, do módulo da carga e da indução do campo magnético em teslas. Lembra dessa aqui? Rashid MV 1 kb. E eu posso trocar a velocidade escalar pela velocidade angular em radianos por segundo vezes o raio. Lembrando que a velocidade angular é 2πf, a frequência em Hz é o inverso do período em segundos. Num fio, a força magnética que nós utilizamos é a formulinha do Bill. Força magnética é a indução do campo magnético em teslas, a corrente elétrica que percorre o fio em amperes, o comprimento do fio em metros, e alfa é o ângulo que o fio faz com a direção do campo magnético. Se o ângulo for 0 ou 180, seno de 0 e seno de 180 é zero, logo não haverá força magnética. Para que a força magnética seja máxima, o ângulo entre o campo e a corrente tem que ser de 90 graus, ficando a força magnética ocupando o seu caráter máximo, que é a formulinha do Bill. Correntes elétricas de mesmo sentido, nós teremos aí, no caso, a força magnética dada pela relação μ0 vezes a corrente que passa no condutor 1, a corrente que passa no condutor 2, L é o comprimento da linha de transmissão em metros, sobre 2πd, em que d é a distância entre os dois fios. Força magnética atrativa para correntes elétricas de mesmo sentido. Acompanhe. Correntes elétricas de mesmo sentido em condutores paralelos causa força magnética de atração. Tanto a ação quanto a reação terão o mesmo módulo, a mesma direção e sentidos opostos. A força magnética é dependente direta do produto das duas correntes que percorrem os dois fios. Conclusão: correntes elétricas no mesmo sentido, força magnética atrativa, já correntes elétricas em sentidos opostos gera força magnética de repulsão. Uma das poucas vezes que os sentidos iguais se atraem e os sentidos opostos se repelem. Vê se foi isso que você imaginou? Correntes de sentidos opostos se repelem, correntes de mesmo sentido se atraem. Em 1819 e 1820, Hans Christian Ørsted descobre na Dinamarca, sem querer, que corrente elétrica gera campo magnético, a famosa regra da mão direita de Ampère, em que o polegar é a corrente elétrica e os quatro dedos nos dão a direção do campo magnético, descoberta por acaso, algo que os gregos nunca imaginaram. Corrente elétrica teria interação gerando campo magnético. Você deve estar se perguntando se o
contrário é verdadeiro, e o contrário é verdadeiro sim a lei de Faraday, que nós falaremos daqui a pouco. Se for corrente elétrica gerando campo magnético, é a lei de Biot e a lei de Savart, em que o campo de indução magnético em teslas é diretamente proporcional à corrente em amperes, inversamente proporcional ao comprimento 2πd, em que esse d é a distância do fio que passa a corrente até o ponto em que nós queremos calcular o campo magnético gerado por um fio condutor retilíneo e muito longo. Lembrando que a permeabilidade magnética, quando o meio é vácuo, é 4π vezes 10 a menos 7 unidades do sistema internacional. Se for pedido para calcular o campo de indução magnética no centro de uma espira circular, que é o fio dobrado em forma de circunferência, o campo magnético em teslas é diretamente proporcional à corrente em amperes, inversamente proporcional ao diâmetro da espira, que é 2 vezes o raio, que deve ser colocado em metros, lembrando a permeabilidade magnética do vácuo, 4π vezes 10 a menos 7 tesla metro por amperes. Regra da mão direita, corrente elétrica circulando no sentido anti-horário gera campo magnético saindo do centro da espira. Se nós invertêssemos a corrente para o sentido horário, nós teríamos um campo magnético entrando no centro da espira. Já numa bobina chata de n voltas, eu vou pegar a formulinha para uma espira e multiplicar por n, em que n seria o número de voltas, o número de enrolamentos que nós teríamos. O campo magnético é medido em teslas, a corrente elétrica geradora é medida em amperes, o diâmetro da bobina chata, que é o dobro do raio, é medido em metros. N, lembrando, sobreposição dos efeitos. Quanto maior o número de voltas, maior é a indução do campo magnético gerado no centro da bobina chata. Nós, quando temos um solenoide, que é a famosa bobina longa, o campo magnético é diretamente proporcional em teslas à intensidade da corrente elétrica em amperes, é dependente direto do número de voltas e inversamente proporcional ao comprimento do condutor em metros. Lembrando que se o núcleo for vácuo, a permeabilidade magnética é 4π vezes 10 a menos 7 tesla metros por ampere. Se nós introduzimos um núcleo de ferro doce, nós teremos uma indução magnética maior, porque a permeabilidade magnética do aço doce, do ferro doce, é maior que a do vácuo. Regra da mão direita no primeiro fio, com a corrente elétrica, que é o polegar, subindo, os 4 dedos nascem à esquerda. E se nascem, aqui na esquerda é polo norte. As linhas nascem no norte, dão a volta e somem no sul. Então, lembrando que o solenoide vai funcionar como um ímã, sendo percorrido por corrente elétrica, assim como o nosso planeta Terra, funciona como um gigantesco ímã. Lembrando que o eixo magnético não coincide atualmente com o eixo geográfico. Próximo ao norte magnético está o sul geográfico, que é para onde o norte da bússola aponta, e o sul da bússola é atraído pelo norte magnético, e o norte magnético fica próximo do sul geográfico. O fluxo magnético em Webers é dependente direto da indução do campo magnético em teslas. Quanto maior o número de linhas que atravessa a nossa área, maior é o campo magnético. Quanto maior a nossa área da secção transversal da espira, em metros quadrados, maior será o fluxo magnético, e alfa é o ângulo que o vetor normal, o famoso vetor perpendicular à superfície, faz com as linhas de indução do campo magnético. A famosa lei de Faraday diz que a força eletromotriz induzida em volts numa usina é dependente da variação do fluxo magnético em Webers, variação é final menos inicial, num intervalo de tempo em segundos. Esse sinal de menos foi colocado 3 anos depois da lei de Faraday pelo físico Lentz. Então ela ficou conhecida como a lei de Lentz, em que o sentido da corrente elétrica induzida é tal que ele irá se opor às causas que lhe deram origem. Então, se o fluxo magnético está aumentando, será gerado um fluxo, um campo para se opor ao aumento, e o oposto de fluxo aumentar é diminuir. Já se o fluxo estivesse diminuindo, seria gerado um campo para neutralizar essa diminuição, causando o aumento do fluxo. Então, é sempre para se opor, para neutralizar as causas que lhe deram origem, como se fosse a lei da ação e reação. O fluxo aumenta, é
gerado um fluxo para diminuir. Se o fluxo diminui, é gerado um fluxo para aumentar. É a famosa lei do contra, é a lei de Lenz. Então, o sentido da corrente induzida será se opondo sempre às causas que lhe deram origem. Então, conclusão, sempre que ocorrer variação do fluxo magnético e a espira estiver aberta, só aparecerá a força eletromotriz induzida. Já se a espira estiver fechada, fora a força eletromotriz, aparecerá uma corrente elétrica induzida. Os transformadores funcionam apenas com correntes alternadas para obedecer à lei de Faraday e a variação do fluxo magnético no enrolamento primário para gerar uma tensão induzida, uma força eletromotriz induzida e uma corrente induzida no enrolamento secundário. A razão de transformação de um transformador é: quanto maior o número de voltas, maior é a tensão, quanto menor o número de voltas, menor vai ser a tensão. Então, se a tensão que nós queremos é 220 e a tensão que nós temos na tomada é 110, 220 sobre 110, a relação de transformação do transformador é de 2 para 1. Então, o número de voltas no enrolamento primário será o dobro do número de voltas no enrolamento secundário. Como a potência num transformador ideal é praticamente a mesma no primário e no secundário, π1 igual a π2. Quanto maior a tensão, menor vai ser a corrente necessária. Quanto menor a tensão, maior é a corrente necessária. Grandezas inversamente proporcionais. A lei de Faraday-Newman é aplicada através da força eletromotriz induzida em volts, dada pela relação do BLV, em que B é o campo magnético constante na região, L é o comprimento do condutor que se desloca com uma certa velocidade constante e V em metros por segundo é a nossa velocidade. Descoberta em volts a força eletromotriz induzida, nós poderemos calcular a corrente induzida. Essa corrente é induzida pela força eletromotriz sobre o nosso resistor contido no circuito. As usinas hidrelétricas são uma prova viva da variação do fluxo magnético através das espiras nos rotores, para que nós pudéssemos, através da queda d'água, gerar a movimentação da turbina, e esse eixo que contém as espiras começa a rotacionar entre ímãs fortíssimos, variando o fluxo magnético, gerando uma tensão induzida, e a hora que o circuito estiver fechado, uma corrente elétrica induzida e alternada, em que os elétrons vibram em torno de uma posição fixa para frente e para trás, numa frequência de 60 Hz, ou seja, 60 oscilações por segundo, 60 vai mais 60 vem, então são 120 inversões num segundo, fazendo com que sejam produzidas as nossas famosas correntes elétricas alternadas. O efeito fotoelétrico de Einstein, o prêmio Nobel de 1921, comprova o comportamento partícula da luz, ou seja, para você arrancar e ejetar elétrons de um metal usando um laser, usando uma radiação, você tem que tratar a luz como sendo partícula. O efeito fotoelétrico de Einstein, fotoluz, elétrico, elétrons sendo ejetados, verificados pelo nosso amperímetro, faz com que a gente aprenda como se comporta a luz no seu caráter partícula. Prêmio Nobel de Física dado a Albert Einstein. Dependendo da frequência da radiação incidente, nós conseguimos ou não arrancar elétrons. Então, o segredo está na frequência da radiação segundo Max Planck. A equação de Planck é E igual a HF, a energia de cada fóton é proporcional à frequência. Então pode ser que a radiação vermelha não consiga ejetar elétrons, então você aumenta a frequência de vermelho para alaranjado, para amarelo, para verde. Opa, consegui ejetar elétrons com uma certa velocidade máxima. Para aumentar mais ainda a velocidade, de verde eu passo para uma radiação azul, para uma radiação anil, para uma radiação violeta. Quanto maior a frequência, maior é a energia do fóton incidente, a famosa relação dos quanta. Então, a teoria de Max Planck ficou conhecida como a equação da mecânica quântica, em que o segredo da energia de cada fóton está na frequência do fóton. Esse H é a famosa constante de Planck. Então, quanto maior a frequência da radiação, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta, ultravioleta, raio-x, raio gama, radiação cósmica, maior vai ser a energia.
HF é a energia total do fóton incidente, parte dela serve para vencer a função trabalho do material e o restante vai servir para ejetar elétrons com uma certa velocidade, ou seja, com uma certa energia cinética máxima. O efeito fotoelétrico, que foi o Prêmio Nobel de Física para Albert Einstein em 21, nada tem a ver com a teoria da relatividade, diz que todos os materiais terão a mesma inclinação, ou seja, a tangente da inclinação de alfa nos dá a nossa famosa constante de Planck, 6,6 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundos. Os postulados de Niels Bohr são: o elétron não pode estar em qualquer estado de energia, somente em estados bem conhecidos estacionários, somente a emissão de energia quando o elétron salta de um subnível quântico superior para um inferior, o elétron executa um movimento circular e uniforme ao redor do núcleo e o momento angular de um elétron é quantizado. A formulinha passando para elétrons-volt é menos 13,6 sobre n ao quadrado elétrons-volt, em que n é o número da raia em que o elétron se encontra. Se ele estiver no estado fundamental, n igual a 1. Troco n por 1, a energia vai dar menos 13,6 elétrons-volt. Se ele subir para o nível n igual a 2, um salto quântico, eu troco n por 2, 2 ao quadrado 4, divido menos 13,6 por 4, dá menos 3,4 elétrons-volt. Assim nós podemos calcular a energia em cada nível que o elétron esteja no átomo de hidrogênio de Niels Bohr. Para n igual a 1, menos 13,6 elétrons-volt. Para n igual a 2, menos 3,4. E assim por diante. Para n igual a 3, menos 1,51. Então, quanto maior for o nível em que ele se encontre, maior vai se tornando a nossa energia. A hora que esse elétron não fizer mais parte desse átomo, ele vai ser ionizado e ele não terá mais energia em relação ao núcleo atômico. O movimento harmônico simples é um movimento que ocorre em torno de uma posição fixa. Como não tem atrito, é um sistema conservativo. Então você vai tendo a posição máxima mais A, que é mais amplitude, a posição mínima negativa é menos A, e as posições vão se alterando ponto a ponto. O ponto central é a posição de equilíbrio, e o sistema conservativo é aquele que a energia mecânica permanece constante. Então, o MHS pode ser a projeção diametral de um MCU. Então, enquanto a partícula em vermelho faz um MCU, a sua projeção diametral faz um movimento harmônico simples, que é um movimento oscilatório em torno de uma posição fixa. Os valores são dados pela relação posição, velocidade, aceleração, a cosseno de θ0 mais ômega t, a velocidade menos ômega a seno de θ0 mais ômega t, a aceleração é dada por menos ômega ao quadrado a cosseno de θ0 mais ômega t. Então a posição x varia de menos a até o seu máximo mais a. A velocidade vai se alterando de menos ômega a até o seu máximo, mais ômega a, fazendo então com que a velocidade e a posição vão variando com o passar do tempo e a aceleração também vai se tornando variável com o passar da posição. Nos extremos, a posição x é máxima, então se o x é máximo, a energia potencial elástica é máxima, a cinética vai ser mínima, que é para velocidade igual a zero, nos extremos sendo a posição máxima a força elástica do tipo Kx é máxima, fazendo com que a aceleração seja máxima nos extremos. No centro, x é zero, a posição de equilíbrio, x0, força zero, se a força é zero, a aceleração é zero, porém a velocidade vai ser máxima na região central. No extremo à esquerda, a posição é menos a, ele para poder voltar, nos extremos a velocidade é zero, e se o x é máximo, a aceleração também será
em módulo máxima. Como é um sistema sem atrito conservativo, a energia mecânica permanece constante ponto a ponto, sendo dada pela soma da energia cinética, mv²/2, com a energia potencial elástica, kx²/2. Nos extremos, a velocidade é zero, o x é máximo igual a mais ou menos a, fazendo com que a energia mecânica possa ser calculada num movimento harmônico simples, num sistema massa-mola, pela relação k²/2, em que k é a constante elástica e a é a amplitude do nosso movimento. Espero que vocês tenham acompanhado aí as nossas dicas e que você transborde conhecimento nesse famoso vestibular da Universidade Estadual de Maringá. Desejamos que você obtenha o maior êxito possível e que as nossas revisões, nosso trabalho para uns semestrais, outros anuais, tenham surtido efeito e que a física seja aquela que vai fazer a diferença na tua aprovação. Um grande abraço do professor Samuel. A gente vai se despedindo dessa série chamada Revisão de Véspera, que é algo que vai passar uma energia muito boa para cada um de vocês. Lembrem que as dúvidas você pode contar comigo, contar conosco. Somos 3 pessoas no grupo fechado Física 2 no Facebook. Peça para ser adicionado pela gente e convide os seus amigos, colegas que tenham dúvidas, e nós com o tempo acabaremos aparando as arestas e chegaremos à nossa aprovação, independente do curso, independente do nível da faculdade, você conseguirá, pois quem sonha sempre alcança. Resista um pouco mais. Aquele abraço do Samuel e nos encontramos no portão de entrada dos nossos vestibulares, aguardando as tuas dúvidas, dando aquela força. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau.